Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos lá então. Faz tempo que eu não venho aqui, né, gente? Deixa eu ligar o ar aqui. Faz tempo que eu não venho aqui no formato de live conversar com vocês. E coloquei nos stories hoje se vocês gostariam que eu falasse sobre essa lua nova de Capricórnio que aconteceu hoje à tarde e vocês responderam que sim. Então cá estou eu. Lembrando que essa live vai ficar disponível também, eu vou subir ela no meu canal do YouTube, tá? Beatriz da Bellatrix lá no YouTube. Então, nossa, por onde começar? Gente, que lua nova de Capricórnio, que lunação surpreendente! Uau, vocês estão preparados? Será? Gente, sério, surreal, porque são tantas coisas aqui para falar, vamos lá por partes, né? Primeira coisa, a lua nova aconteceu hoje, dia 2 de janeiro de 2022, às 15h33 pelo horário de Brasília. Então, só pela numerologia, né, a gente já pega aqui, ó, dia 2, e o 2, ele é um número que fala sobre relacionamentos, parcerias, né, trocas. E os relacionamentos não acontecem apenas, né, do lado de fora. Os relacionamentos do lado de fora, eles são um reflexo do nosso relacionamento interno, das nossas polaridades que estão separadas ou que estão integradas, né? Das nossas luzes, sombras, vícios, virtudes, qualidades, defeitos. Então, número 2, dia 2 de janeiro, número 2, a alunação de Capricórnio acontecendo hoje, ela tá trazendo um trabalho na esfera das relações, dos relacionamentos, né? Até porque, se a gente juntar, né, aqui, a numerologia com a astrologia. Então, se a gente para pensar na astrologia, qual é o planeta que lida, né, a esfera dos relacionamentos? É o planeta Vênus. E Vênus está retrógrado em Capricórnio, onde aconteceu hoje a lua nova, essa lunação, né? E lembrando aqui também que esse ano novo, essa lunação nova, né? Essa primeira lunação de 2022, na verdade não é a primeira lunação de 2022. A primeira lunação de 2022 vai acontecer em março, com a primeira lunação de Áries, quando a gente está, né, fechando a roda zodiacal de Peixes no próprio mês de março e iniciando um novo ciclo lunar, o novo ciclo de lunações a partir do equinócio do dia 20 de março de 2022. Então, na verdade, essa primeira lunação de 2022 não é a primeira lunação de 2022. Essa primeira lunação de 2022 de Capricórnio hoje, na verdade, é a 10ª etapa, fase da jornada do herói, né, do nosso herói interior, é a 10ª missão zodiacal dentro de um ciclo que começou em março de 2021. Então é a 10ª missão, né, dessa etapa desse ciclo de 2021, regido por Vênus. Então, de novo, né, a lunação de Capricórnio de hoje acontece no dia 2, o número 2 é o número das relações, quem rege as relações é Vênus, é uma lunação capricorniana e Vênus está retrógrada em Capricórnio. Então, só daí a gente já vê o quão enfático, quão enfatizado, qual o tamanho da ênfase
né, dos relacionamentos, das parcerias, das associações, das trocas, vai acontecer nesse ciclo, né? Nesse ciclo que começa hoje e só termina em fevereiro, e que faz parte de um macro ciclo, de um ciclo maior, que é esse ciclo do ano de 2021. Bom, é importante dizer aqui que o Capricórnio, ele é um signo, uma consciência, uma energia, um arquétipo que trabalha muito a temática do karma, né? O Capricórnio, ele é filho de Saturno. Saturno é Cronos, é o senhor do tempo. Saturno é o senhor do karma. E karma não é ruim ou bom necessariamente. Karma é uma energia, uma força neutra, né? Karma é o plantio, a colheita de um plantio, é a oportunidade de um plantio. Karma é a reação a uma ação. Então, isso aqui é a chave dessa alunação de Capricórnio, né? Na temática das relações. Lembrando mais uma vez que as relações externas são um reflexo da nossa relação interna. Então, considerando que a Vênus está retrógrada em Capricórnio até o dia 29 de janeiro de 2022, essa alunação de Capricórnio, ela vai ser o imposto de renda cósmico batendo na porta de todo mundo para quitar, para resolver as pendências das relações do passado. Podem ter certeza. Tanto com pessoas do passado retornando para resolver, né, questões que não foram devidamente aprendidas, lições que não foram devidamente integradas, né, aceitas, agradecidas, compreendidas, entendidas, né? Porque mais do que o entendimento é no nível da compreensão, é no nível da aceitação, é no nível da transmutação. Então, a Receita Federal Cósmica, ela vai bater na porta de todo mundo aqui, especialmente nesse mês de janeiro, né? Retornando, reconectando, revisitando, relembrando de pessoas, de relações do nosso passado, para a gente rever, reavaliar, reconfigurar, reciclar, resgatar o que é necessário, cada um no seu processo, cada um no seu entendimento, na sua jornada consciencial evolutiva dentro, né, sempre de uma jornada consciencial evolutiva coletiva, né, porque a nossa individuação faz parte de uma consciência maior, né, macrocósmica, de uma consciência coletiva, certo? Bom, e aí a gente começa aqui a destrinchar o mapa da alunação de Capricórnio. O ponto, né, olha, vai ser maravilhoso, porque o Sol e a Lua se encontram, né, sempre numa Lua nova é um casamento no céu do princípio masculino-feminino, então o Sol e a Lua, o papai e a mamãe, dentro e fora de nós, eles se encontram a 12 graus de Capricórnio. Onde vocês têm 12 graus de Capricórnio no mapa de vocês? Que planetas vocês têm 5 graus para menos, 5 graus para mais, né, de 12 graus de Capricórnio no mapa de vocês? Porque esse setor e essas consciências planetárias, né, 5 graus para baixo ou para cima, mais ou menos de 12 graus de Capricórnio, estão sendo ativadas agora na sua vida. E a grande questão é, Sol e Lua se encontram a 12 graus de Capricórnio, ao lado, né, a 10 graus de diferença da Vênus retrógrada em Capricórnio a 22 graus, do Plutão em Capricórnio a 26 graus, os 4, onde? Na casa 8 de Escorpião. Então, essa é uma lunação, é a 10ª lunação do ano de 2021, com uma consciência, natureza, essência temática capricorniana, escorpiana, né? Então, o que a casa 8 nos fala? Segredos, situações ocultas, o que precisa ser revelado, o que está escondido, até de nós mesmos, né? Traições,
auto-boicotes, auto-sabotagens, a nossa relação com o prazer, a nossa relação com a sexualidade, as mudanças, as transformações, as tomadas de consciência das prisões que nos mantemos por crenças limitantes, por padrões tóxicos, sadomasoquistas, apegados a algum tipo de sofrimento, as vinganças, os traumas, tá? Então, todos esses temas que eu tô falando para vocês, em algum setor, de alguma forma, na vida de vocês, vai transbordar, vai vir para a superfície, vai sair debaixo do tapete e, né, vai ser jogado aí no ventilador, vai ser jogado para ser tomada à luz de uma consciência que precisa ser integrada, né, sobre, por exemplo, no caso de uma traição, a traição sempre prescinde um perdão. E aí, pra gente entrar nesse lugar do perdão, o perdão só acontece quando a gente agradece. O perdão só acontece quando a gente aceita, né? Aceitar e agradecer, eles caminham lado a lado. Então, a gente não consegue perdoar, né? Pedir perdão ou perdoar alguém se a gente não agradece por essa situação e aceita essa situação. Para agradecer e aceitar, a gente precisa ter chegado primeiro no nível do entendimento intelectual, do entendimento racional daquela situação, ou seja, a gente precisa de um distanciamento, a gente precisa de uma visão macro, a gente precisa de uma visão sistêmica, a gente precisa ver todas as facetas, todas as nuances, todos os prismas daquela situação, para depois, né, a gente conseguir, com essa visão macro, realizar a nossa compreensão, que é não só o entendimento racional, como acessar a compreensão emocional, né? Aquilo que nos conecta ao outro, aquilo que nos conecta para além do julgamento de certo e errado, mas não é uma coisa ou outra, aqui são os dois juntos. E por que eu tô falando tudo isso? Porque junto com essa lunação capricorniana, escorpiana, né, que vem trazendo esses assuntos de morte, traição, desapegos necessários, soltura do controle, questões íntimas, assuntos íntimos, tabus, segredos, verdades veladas, a necessidade da honestidade, da transparência, da clareza, né? A necessidade de ser verdadeiro, de ser honesto nas relações. Isso além de estar muito forte por conta dessa casa 8 de escorpião, hoje, junto com a lunação capricorniana escorpiana, o Mercúrio, o planeta da comunicação, o planeta que rege Virgem e Gêmeos, e que está se preparando para retrogradar no dia 14 de janeiro, daqui 12 dias, e a gente já começa a sentir o que? Os efeitos, certo? Do que? Do Mercúrio retrógrado. E o Mercúrio vai ficar retrógrado junto com a Vênus retrógrada, no momento que também no céu os dois vão se encontrar com Plutão. Então percebam que vão acontecer nas próximas semanas situações inusitadas, né, de surpresas, de revelações, de segredos do que estava guardado. O que estava guardado? A minha opinião? O que estava guardado? O meu julgamento? O que estava guardado? O meu sentimento? Às vezes eu estava guardando uma vingança de alguém, às vezes eu estava guardando uma memória, às vezes eu estava guardando uma mágoa, eu estava guardando um rancor, eu estava guardando uma paixão, eu estava guardando um carinho, eu estava guardando um afeto. O que eu estava guardando? O que eu estava guardando por medo, vergonha, por orgulho? O
que é o grande calcanhar de Aquiles aqui, tanto de Escorpião quanto de Capricórnio, né? Então, o que eu estava guardando que essa alunação vai vir, ó, pé na porta, de um jeito ou de outro, a vida vai dar seus pulos, seus corres, né? Pra gente o quê? Liberar, pra gente revelar, pra gente transbordar, pra gente descontrolar, pra gente abrir a caixa de Pandora, pra gente abrir a porteira. E a grande questão sempre, né, é a sabedoria de como fazer isso. Para que não seja de uma forma inconsciente, inconsequente, infantil, imatura, irresponsável. Para que seja da forma mais madura, saudável, consciente possível para todos os envolvidos das questões que precisam ser reveladas, para todos os envolvidos das questões que precisam vir à tona, que precisam, né, vir à luz da consciência e da verdade. E junto com tudo isso que eu tô falando para vocês, né, o Mercúrio hoje, que vai encontrar Vênus retrógrada, que vai encontrar a própria Lua, né, a lunação agora, que vai encontrar Plutão nas próximas semanas, ou seja, esperem cataclismas, apocalipses, esperem situações catastróficas, e isso não é num lugar negativo, mas esperem erupções de vulcões, esperem, né, terremotos. E quando eu tô falando isso, é no sentido literal também, mas eu tô falando aqui num sentido figurado, num sentido interno, né? O que vai emergir, que vulcão interno é esse nosso que a gente não vai conseguir mais controlar? Que força instintiva, gente, é Escorpião, é casa 8, são os nossos instintos, impulsos vitais, sexuais, a nossa sombra. Então, que sombras são essas? Que medos são esses? Enraizados, incrustados, que padrões inconscientes, psíquicos, subjetivos, ancestrais, porque a casa 8 também fala da herança, né, de tudo que a gente recebe lá no nosso inconsciente e que isso vai vir à tona nas próximas semanas, né? E quais são os nossos maiores medos de entrar em contato com o nosso eu instintivo, com a nossa natureza que a gente não tem controle, né? A gente domina ou somos dominados pelos nossos instintos, impulsos, pela nossa sexualidade? Onde estão as questões dos limites, tá? Casa 8 e Capricórnio. Os abusos são reflexos dos limites que não estão claros ou não estão devidamente comunicados. Todo abuso, toda a raiva tá simbolizando, expressando, tá sinalizando um limite, um valor, uma necessidade que não foi respeitado, suprido, satisfeito, considerado. Então, vamos olhar muito nas próximas semanas também, vocês vão ver a nível coletivo questões de abuso, abuso de poder, disputa de poder, abuso sexual, violências sexuais. E quando eu digo sexual aqui, né, não necessariamente precisa ser no nível físico apenas, né? Eu tô falando que abusos podem ser psicológicos, podem ser emocionais, né? Bom, mas aí voltando aqui pro Mercúrio, gente, Mercúrio em Aquário hoje, junto com a alunação de Capricórnio. E o Mercúrio, ele fala da comunicação. O Mercúrio fala tanto da nossa parte mental, das nossas crenças, como da nossa comunicação verbal, da nossa comunicação gestual, da nossa forma de se comunicar, da nossa linguagem, do nosso entendimento e da nossa forma de expressão no mundo, pra gente trocar. O Mercúrio, ele troca, ele é o elemento ar, né, pai de Gêmeos, pai de Virgem também, então tira de dentro, olha aí, mais uma temática do Escorpião, tira de dentro e põe pra fora. Então a gente pode esperar também nas próximas semanas algumas verborragias, né, alguns vômitos, catarses, que é a casa 8, né, daquilo que a gente tá guardando, segurando, e a gente não consegue mais guardar, segurar só pra gente, entende?
É como, por exemplo, o escândalo que teve recentemente da violência obstetrícia com a influencer digital. Então, a partir da voz dela, a partir da fala dela, a partir, né, da comunicação, da expressão da violência que ela sofreu a nível íntimo, a nível sexual, a nível psíquico, a nível mental, a nível emocional, de várias naturezas e nuances diferentes, a partir da fala dela, abriu-se caminho para a fala de várias outras mulheres, como pacientes, de funcionários, de funcionárias, de pessoas interconectadas numa mesma dor, de pessoas interconectadas numa mesma raiz de trauma, numa mesma raiz de abuso, numa mesma raiz de violência, seja essa violência ativa, passiva, conivente, coautora, certo? Então, é uma alunação, vai ser um período também para a gente olhar para dentro, intimamente, ver onde a gente está reproduzindo, retroalimentando, de alguma forma, em algum nível, em algum viés, né? A violência sutil, ativa, passiva, mental, emocional, física, né? Dentro e fora, porque as relações externas são apenas um reflexo da nossa relação com a gente mesmo, né? E aí a gente vai precisar olhar profundamente também para esse lugar do sadomasoquismo, né? Que é o quê? O prazer atrelado à dor. Então, onde a gente ainda se autodestrói, onde a gente ainda não tem amor próprio o suficiente, onde ainda não nos auto-amamos, auto-valorizamos, auto-consideramos, auto-respeitamos, tudo isso vai ficar enfatizado, tanto no nosso aspecto feminino, como no nosso aspecto masculino. Agora, voltando aqui para o ponto, né, inicial da nossa conversa. Sol e Lua a 12 graus de Capricórnio na casa 8, do lado da Vênus retrógrada e do Plutão, né, a 22 e 26 graus, aqui na casa 8 também. Então, claramente, né, se a gente olhar aqui, o Capricórnio é filho de Saturno. Saturno está em Aquário, na casa 9, que é a casa de Sagitário. A verdade os libertará. A verdade liberta. Então é sobre isso, Essa é uma alunação para a gente ter coragem, né? Coragem, assumir a autorresponsabilidade que nos é dada pelo nosso livre-arbítrio, casa 9. Olha o Saturno, pai de Sagitário ali. Para que a gente cocrie a nossa realidade unindo Mercúrio e Saturno em Aquário, livre-arbítrio com destino, saindo do papel de vítima das circunstâncias e nos posicionando, né? Assumindo a nossa opinião, a nossa verdade, mesmo que ela esteja encoberta, nublada, mesmo que ela esteja limitada pelos nossos históricos, repertórios, filtros, história de vida, mas de uma forma ou de outra, a gente vai precisar aqui assumir o nosso posicionamento, a gente vai precisar tomar uma decisão, a gente vai se ver sim nas próximas semanas frente a dilemas. E é a vida nos testando, é a vida falando, e aí, qual caminho você vai seguir? Saturno em Capricórnio, em Aquário, na casa 9. Qual caminho você vai seguir? Tem várias opções, aquarianamente falando. Você pode ir pelo caminho A, B, C, até o Z. Olha quantas opções infinitas e limitadas tem aqui. Qual é a sua opção? Qual é o caminho que você vai escolher? Esse caminho tem verdade? E aí vem todo esse trabalho dos planetas em Capricórnio na casa 8, de Escorpião, que é mergulhar dentro de si, silenciar, né, o moralismo, a hipocrisia de casa 9, né, social, religiosa,
o conjunto de crenças, o sistema de verdades que nos foram passadas, e a gente desenvolveu o nosso próprio repertório, o nosso próprio sistema atrelado aos nossos princípios, a nossa verdade. Lunação capricorniana, escorpiana com temática sagitariana. Coragem para ouvir, honrar, expressar a sua verdade, rompendo com as limitações do medo do julgamento, né? Por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu penso, discernindo e filtrando se o que eu penso e o que eu sinto é meu ou é dos outros, né? Lapidando aqui a minha impecabilidade, integridade, coerência, para que eu dissolva esses padrões repetitivos, auto-boicotes, auto-sabotagens de apego ao sofrimento por me auto-trair, por ser infiel aos meus valores, princípios, à minha verdade, para agradar, pertencer a algo ou alguém fora de mim, certo? Aqui a gente está falando de ética, integridade, impecabilidade, transparência, coerência, para que a gente consiga dar esse salto quântico que vai vir muito forte na lunação de Aquário em fevereiro, após esse teste, porque janeiro é um teste, é um grande teste. A todo momento a gente está em teste, a todo momento estamos recebendo testes, né, pelas pessoas que aparecem, trabalhos, as escolhas que a gente precisa fazer na vida. E o mês de fevereiro, ele vai vir como um grande resultado dessa prova, desse desafio aqui que a gente vai passar em janeiro, né? Que é uma prova que vai nos colocar frente a um dilema. Se a gente vai repetir as nossas incoerências, hipocrisias, contradições, vulgo, né? Em outras palavras, crença de que eu mereço, de que eu não mereço ser livre e feliz, que é viver a minha verdade, né? De que eu não posso ser eu mesmo. Ou se a gente vai meter o pé na porta, né? Meter o louco e falar, é isso, tô saindo do armário, essa é a minha verdade, esse sou eu, né? Vocês que lutem. Eu não estou mais com medo, né, dos haters, eu não estou mais com medo do julgamento alheio. Por quê? Porque eu estou apropriado de mim, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha verdade. Esse sou eu por inteiro, com erros, acertos, qualidades, defeitos, vícios, virtudes, luzes e sombras. Esse sou eu, perfeitamente imperfeito, humano, né? Então, para isso, para sair do armário desse jeito, antes de tudo, né, precisa ter se libertado da necessidade de aprovação, de reconhecimento externo, de validação, o que quer que seja, e tem que estar com um amor próprio muito desenvolvido, autoestima, autovalor, tem que estar empoderado. Essa é uma lunação de empoderamento. Empoderamento e ruptura dos limites e limitações que a gente se coloca e que a sociedade nos coloca também. Um outro ponto que essa alunação vai nos trabalhar muito, e fica aqui a dica, tá? De um filme, que pode ser um filme, aproveitando Júpiter transitando em Peixes, né? Um filme inspiração aqui, um filme motivacional, que também é aqui a temática da alunação de Capricórnio, né? E qual é a motivação aqui? A motivação é: seja corajoso para seguir o teu caminho, para viver a tua verdade. Seja corajoso para ser você mesmo. Seja corajoso para realizar os teus sonhos, mesmo que ninguém acredite. Então a dica aqui, ó, que vai tudo isso que eu tô falando em palavras pode ser traduzido em forma, imagem cinematográfica num documentário do Netflix que chama 14 Peaks, né? 14 de 14 em inglês, Peaks, P-E-A-K-S,
né? E alguém já viu aí, gente, esse documentário? Então, esse documentário é uma história real de um nepalês montanhista. Então, né, a história aqui, a temática da montanha, que é um símbolo, um arquétipo que representa a consciência do Capricórnio. Que montanha estamos subindo? Qual é o desafio que estamos nos propondo a lutar? Vale a pena? Né? Como eu vou saber se vale a pena? Bom, vale a pena? Vale, já está trazendo, né, uma questão de valor. Então, vale a pena essa montanha, ela é coerente, condizente com os valores que são importantes para mim? Ou eu estou subindo essa montanha, né, como uma poesia do Carlos Castanheda, que chega o discípulo para ele e fala assim: mestre, como é que eu vou saber, quando eu chegar lá no cume da montanha, como é que eu vou saber se foi o caminho certo? Se eu caminhei o caminho certo? E aí o mestre diz para ele: quando você chegar lá em cima, você vai olhar para baixo, você vai olhar para trás, você vai ver a trilha, o caminho que você caminhou. Esse caminho tinha ego ou coração? Porque se esse caminho tinha coração, esse caminho é um caminho que valeu a pena. Agora, se esse caminho tinha ego, você vai chegar lá em cima e você nem vai desfrutar, você não vai aproveitar. Você vai chegar lá em cima e você vai falar: por que mesmo que eu vim aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que eu tô aqui? O que eu quis provar? Para quem? Para quê? Né? Então, além do caminho em si que precisa valer a pena, além do objetivo, né, que a gente se propõe a conquistar, é necessário também, o Sagitário nos ensinou isso nessa última alunação, por isso que ele vem antes de Capricórnio, a forma que a gente caminha, a forma de caminhar é muito mais importante do que necessariamente o caminho em si. Outra parábola aqui que a gente pode falar também é coragem, né? Dê o primeiro passo, é caminhando que se faz o caminho. Quando a gente dá o primeiro passo, Deus, o universo, ele abre, ele mostra o caminho pra gente e assim a gente vai indo, né? No flow, numa mistura, numa dança de livre-arbítrio e destino, co-criando a nossa realidade no fluxo, na impermanência. E isso me leva a outra temática que eu já volto pro documentário do 14 Peaks, né? Mas o ascendente da alunação é Touro, que é regido por Vênus, que está retrógrada ali do lado do Plutão, da Lua, do Sol, em Caprica, na casa 8 de Escorpião. Então, muitas verdades vão ser trabalhadas no nosso quinto chakra, porque Touro rege a garganta. Então, os nossos desejos, necessidades, valores, eles virão à tona, vai sair, tá? Em algum momento vai sair. Pela dor, pelo amor, de um jeito ou de outro, vão sair as verdades. O Saturno está em Capricórnio na casa 9 de Sagitário da verdade, da liberdade. A verdade liberta, né? Na casa do caminho, das escolhas, dos dilemas. Lembrando que toda escolha envolve uma renúncia e efeitos a curto, médio e longo prazo que a gente não tem como saber o resultado se a gente não viver, se a gente não arriscar. Essa é uma alunação de risco, mas existe o risco inconsequente e existe o risco calculado. E essa também vai ser uma temática de trabalho, de exercício dessa alunação. E voltando para o 14 Peaks aqui, né, para o documentário da Netflix, ele mostra um nepalês montanhista, leonino, que eu já fui buscar, até quis ver se tinha uma mapa astral dele no Google para falar para vocês. E ele fala, cara, primeiro que ele é um cara muito competitivo com ele mesmo. Ele é um cara que ele tenta se superar, sempre superar os limites, as limitações dele. Ele tenta sempre quebrar recordes. Ele é um cara super esportista, super atleta. Ele tá num emprego de um concurso, ele vai e faz uma prova, um teste para um outro emprego, um outro concurso mais foda, e assim ele vai se superando, galgando, conquistando cada vez mais
né, aquilo que ele se propõe, a ele mesmo, superar ele mesmo. E aí ele olha assim e fala, cara, ele conquista, né, o cume do Everest uma vez, e aí ele volta e ele começa a receber, né, ele é um cara que dá pra ver, assim, muito espiritualizado, e que faz a gente ressignificar o que é uma pessoa espiritualizada, de uma pessoa religiosa, né, há diferenças aí. E existe, né, a pessoa que vai na igreja todo dia e não é espiritualizada e não põe em prática, né, o conhecimento, a teoria, e tem as pessoas que não são religiosas e são muito mais espiritualistas, muito mais espirituais, muito mais espiritualizadas, né, que realmente colocam em prática, e colocar em prática é algo muito taurino e muito capricorniano, né, touro, virgem, capricórnio, colocar em prática. É isso que nos torna mestres, né? E não só aprendizes. O aprendiz, ele recebe o conhecimento, mas o mestre é aquele que coloca o conhecimento em prática. E é isso que faz a diferença, né? Esse é o lugar de trabalho aqui da hipocrisia, entre faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? De realmente ter impecabilidade, integridade, ética, auto-perdão, autocompaixão, de humanidade, né? Pra gente se ver pequeno e grande ao mesmo tempo nesse lugar de sair do julgamento, sair dos ideais e viver na prática, né? Ah, gratidão, Bárbara. Eu tava com saudade de vir falar aqui com vocês. Obrigada, Edsel, também pelo Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo pra você, pra vocês também que estão aqui. Inclusive, essa live vai ficar salva aqui e eu vou subir no canal do YouTube também, tá? E aí, então, esse nepalês, ele, leonino, super competitivo, super atleta. E aí ele, bom, resumo da ópera aqui, ele fala, cara, o alpinista mais rápido do mundo, ele subiu as 14 maiores, mais altas montanhas do mundo em 16 anos. Ele fala assim, eu vou fazer isso em 7 meses. E ele realiza, olha essa palavra, ele realiza a meta que ele se propôs em 7 meses. É um documentário fantástico, procurem, assistam, é extremamente motivacional, é um tapa na nossa cara das nossas desculpinhas, sabe? É bem assim, um documentário assim, seja melhor que a sua melhor desculpa. E claro que tem vários ensinamentos no filme de constelação sistêmica, né? Ele se nutre muito do amor da mãe, ele recebe, ele toma muito o amor da fonte da vida, né? Que é a mãe dele. Ele tem um papel dentro do clã dele como o último filho de 5 irmãos, e que na cultura nepalesa é diferente da nossa cultura ocidental, porque aqui a gente tem o costume de colocar a responsabilidade maior, até pelo sustento, né, da família, dos pais, no irmão mais velho. E lá no Nepal, a cultura diz o contrário, que o filho mais novo é o responsável por todo o clã, né? Por uma questão geracional. Supõe-se que o mais novo, ele vai ter aí, né, mais condições de sustentar, de ofertar para a família que o antecedeu os cuidados. É uma questão de troca, de dar e receber, né? De retribuir a vida que foi recebida. Bom, e aí o que acontece é que ele, bem leonino, né? Bem competitivo, bem com uma necessidade, assim, dá pra ver, ele tem até uma cara de leão, dá pra ver o leão no rosto dele, um rosto bem emblemático. Mas
Olha que bonito. Aí é que tá a sacada, né? O que da história do poema do Carlos Castanheda, do que nos motiva no caminho. O que nos motiva a ir atrás dos nossos ideais, projetos, almejos, conquistas. Por que queremos conquistar isso? O que está por trás? Qual é o valor que norteia aquela escolha, dentre tantas outras escolhas possíveis e diferentes à nossa disposição? E aí, o que motiva esse nepalês a realizar essa quebra de recorde, né? A se superar, os seus limites, as suas limitações, é um motivo muito nobre. E aí é que tá a beleza, né? Porque esse nepalês, ele é levado a encarar um maior desafio da vida dele por um motivo que vai além dele, que vai além do eu dele. Que claro que enobrece, que envaidece por um lado, né, o ego, a personalidade dele, mas que ele usa esse envaidecimento, inclusive a serviço do propósito capricorniano maior, da missão que ele está se propondo a fazer, que é o quê? O que motiva ele a se lançar nesse puta mega desafio que inclusive ele conquistou, realizou, e ele é o cara que tá no Guinness, em todos os livros de recordes mundiais do momento, como o cara que, né, conquistou o cume das 14 maiores montanhas do planeta Terra em 7 meses, né? Então, o que motiva ele a fazer isso, o motivo nobre, é que ele quer trazer reconhecimento, honraria para o Nepal. Olha a pátria, olha o pai e a mãe como base, como pilar, como alimento, como fonte, né, para o que motiva esse indivíduo no planeta a realizar o que ele se propõe. Então, eu falei para vocês, né, ele toma muito o amor da mãe, dá para ver muito forte isso no documentário. Esse amor da mãe nutre ele, inclusive, em momentos que ele fica entre a vida e a morte. É a mãe que ele toma dentro dele, que faz ele seguir adiante. E o pai, porque a pátria mãe, a pátria, pai, mãe, né? O senso de nacionalidade, de patriotismo. Ele quer fazer justiça, que é algo muito leonino também, né? E o leão, oposto complementar de aquário, esse senso de justiça social. Então, ele, primeiro que também tem outra questão aí bem aquariana no documentário, que ele não sobe as 14 montanhas sozinho. Ele sobe com mais 3 Sherpas, né? O que são os Sherpas? Sherpas são os serviçais, né, do montanhismo. São muitas vezes os caras que mais se arriscam, os caras que abrem os caminhos para os ocidentais irem e conquistarem o Everest e tal. E esse cara, o Nims Bey, ele fala muito isso, que essa conquista, esse desafio que ele se propôs é em nome do Nepal, né? É para resgatar o respeito e o reconhecimento mundial para os nepaleses, que são os montanhistas tradicionais do mundo. Ele está fazendo uma honraria ancestral. Ele coloca o eu dele, ele dissolve o eu dele, o ego dele, ele dissolve o individualismo dele dentro do coletivo. Ele está fazendo um ato nobre, algo altruísta, algo generoso. Certo? Vocês vão ver. Assistam o documentário que vocês vão entender o que eu tô falando, né? E no fim, é sobre isso, porque eles conquistam, né? Eles ganham um renome mundial, tanto é que, né, a Netflix foi lá e fez um filme sobre esse projeto que ele denominou, porque ele tentou vender essa ideia para ser patrocinado, porque era muito caro, né? Para muitos lugares, empresas, empresários do mundo todo, e quase ninguém acreditou nele, né? Todo mundo que ele contava o projeto falava assim, mas isso é impossível, você não vai conseguir, isso é uma missão impossível. E ele deu o nome para o projeto dele de Projeto Possível. Projeto Possível,
né? Tanto é que o filme, o documentário chama 14 Peaks, The Project Possible, né? É muito legal, gente. Então ele subverte, né, a ideia do que é possível, do que é impossível. Ele começa dizendo isso. Bom, o que será que é possível, o que é impossível dentro do nosso conceito de realidade? Mas o que é a realidade? Enfim, e ele faz todo o processo, né, dessa conquista e superação dos limites e quebra de prisões e recordes. E ele faz muito isso com espírito de equipe, porque ele não faz nada sozinho. Ele faz tudo em equipe. E ele diz o tempo todo, como leonino, que ele só está fazendo, conseguindo realizar tudo isso, essa conquista, né, essa superação, porque ele não está sozinho. Ele é o líder, né? Ele fala muito, é um documentário que fala muito sobre liderança, que é algo bem leonino, algo bem capricorniano. A liderança, mas que a liderança não existe sem um espírito, né, coletivo. Um líder, ele não lidera, ele não existe se ele não liderar alguém. Então, primeiro tem uma autoliderança, e essa autoliderança, ela vem junto com autoconfiança e com alto senso de alto valor, essa nobreza de caráter, essa nobreza de valores. E aí sim você tem o poder de convencimento sobre os outros, mas não é um convencimento manipulador. Ou não é uma manipulação egóica, vaidosa, individualista. É uma manipulação, um convencimento que está a serviço de uma função, uma missão maior, né? Tanto é que a história dele, hoje em dia, né, virou livro, é um best-seller, um documentário no Netflix, entende? Então a recompensa que ele tá tendo em termos financeiros, de tudo que ele e a equipe dele passaram, na verdade é algo que recompensa o eu dele, mas que está a serviço de algo que transcende o eu, que está a serviço do próximo, que está a serviço do todo, que está a serviço do coletivo. E é sobre isso que essa alunação capricorniana, escorpiana, vem falar pra gente também, né? Do nosso senso de propósito, a nossa relação com o nosso trabalho, né? O quanto a gente se auto-sabota, procrastina, não acredita nas nossas ideias, no nosso potencial, na nossa força, na nossa capacidade, o quanto a gente se limita, né, a síndrome da impostora, do impostor, a autocrítica, o autojulgamento, o quanto que a gente não se julga merecedor, capaz, eficiente, competente para realizar o que a gente sente, quer, deseja, as nossas ideias. Mas por quê? Né? Da onde vem tudo isso? Então, mergulhos internos profundos aqui, escorpianos, para encontrar essas respostas dessas limitações e prisões que a gente mesmo se coloca ou que estão atrelados aos nossos padrões ancestrais, né? E que a gente precisa ter coragem aí de se libertar, de romper, de realizar, de concretizar, né? De se empoderar, de protagonizar. Isso tudo demanda sair da vitimização, assumir a autorresponsabilidade, o autocuidado pela nossa felicidade, que sim, somos merecedores, né? E, gente, um Júpiter em peixes no meio do céu nos abençoando nessa lua nova, né? Pra gente receber ajudas aí milagrosas, cósmicas, universais, pra gente conseguir, né, realizar os nossos sonhos. Júpiter em peixes na cúspide aqui angular da casa 10, né? Então uma ajuda divina pra gente realizar os nossos sonhos, projetos, os nossos almejos, né? Algo que está relacionado à nossa alma, a nossa verdade de alma, do nosso ser. As verdades virão à tona, as revelações acontecerão, os medos de julgamento vão vir também, né? E a coragem para viver, seguir a nossa verdade. Gente, assistam o documentário 14 Peaks, assistam hoje já. Terminou a live, vai assistir o documentário 14 Peaks, né? E
E o quanto que é isso, né? O quanto que o nosso propósito, ele tá muito mais atrelado a gente conseguir de forma generosa colocar os nossos dons, talentos, habilidades a serviço do coletivo do que do nosso eu egóico. É sobre isso, certo? Então, né, o Capricórnio tem a sombra de ser o alpinista social, que é aquele que sobe, passa por cima, né, de tudo, de todos, para conseguir conquistar o que ele quer. E tem aquele que vai devagar e sempre, que às vezes dá um passo para trás para dar 2 lá na frente. É importante também essa alunação de Capricórnio, vai vir muito falar para a gente da nossa relação com o aprendizado, com o tempo do tempo, nosso tempo, respeitar o tempo do outro, nosso tempo, o tempo da vida. Nada vai acontecer na hora que a gente quer, a gente vai ser testado na nossa determinação, perseverança, paciência, resiliência. É diferente também suportar de sustentar, o que conseguimos sustentar, o que é sustentável e o que é insuportável, que a gente não consegue mais e que a gente tá ali, ó, dando murro em ponta de faca, teimando, né, só querendo provar algo, mas que já tá até desconectado do nosso sentir. Se faz sentir, faz sentido. Se está leve, né, é porque tá fluindo, é porque tá bom. Se não tá leve, tem algo de errado que precisa ser realinhado. Essa alunação também vai falar sobre a nossa necessidade de aprender e discernir entre persistir, insistir e desistir. E muitas vezes desistir é ganhar, muitas vezes perder é ganhar. Muitas vezes desistir é uma opção e muitas vezes desistir não é uma opção. Por exemplo, no documentário, no 14 Peaks, ele fala, quando você está subindo a montanha, que é uma analogia para a vida, né? Se você desiste, você morre. E é uma bela analogia, né? Porque uma vez encarnado, uma vez que você está aqui, só tem uma opção, seguir em frente e enfrentar o desafio, o obstáculo, aquilo que a vida dá. Para isso você precisa estar com o coração aberto, tá em gratidão, tá em aceitação, tá no flow, né? Tá com o feminino trabalhado e não tá resistindo, tentando controlar, né, a vida. Isso não significa que você tem que baixar a cabeça e dizer amém para tudo que aparece. Você tem sim o seu livre-arbítrio, a sua capacidade e possibilidade de escolha, de decisão. Mas é preciso, né, entender aqui que nem sempre para tudo e para todos a gente precisa ficar insistindo. A gente tem o direito, e muitas vezes a sabedoria do momento melhor tá pedindo pra gente parar de insistir, pra gente parar de teclar de ficar insistindo naquela tecla e a gente tentar uma outra via, um outro caminho, uma outra pessoa, um outro trabalho, uma outra cidade, um outro estado, um outro sonho, né? Porque as coisas acontecem no tempo certo, no tempo que a gente estiver preparado, no tempo que estiver maduro para dar, para receber. Então, muitas vezes, nessas próximas semanas, a vida vai nos trazer dilemas, circunstâncias, né, retornos, resgates, pessoas, situações aí do passado, para ver se a gente aprendeu, se a gente deve desistir ou se a gente deve persistir. E cada um vai ter a sua resposta, né? Porque é o conjunto do livre-arbítrio com o destino de cada um. E que cocria a realidade, né? Por exemplo, se a gente pensar também que esse é um ano de eleições presidenciais, né, majoritárias, olha que simbólico, né? Vamos rever as nossas escolhas, vamos rever as escolhas que nos trouxeram até aqui agora, vamos rever os caminhos, vamos rever nossos valores, vamos admitir que a gente errou em algumas opiniões, alguns julgamentos, algumas escolhas, vamos revisar, vamos rever nossa trajetória, né? Vamos rever os erros e acertos, vamos reavaliar se a gente quer permanecer, seguir nesse caminho, ou se a gente vai trabalhar o nosso ego, o nosso orgulho, admitir que a gente errou, que a gente não tem razão, que a gente, né, pode seguir de outro jeito, por outro lado,
ou se a gente vai ficar insistindo aqui nesse caminho, né? Nesse jeito, nessa forma. Será que não tem uma nova forma? Certo? Basicamente é isso, gente. Deu quase 1 hora aqui de live. Gratidão a todos que passaram, que estão aqui. Feliz ano novo a todos. Essa é uma live sobre a lua nova de Capricórnio. Vai ficar salva aqui e eu vou subir ela no canal do YouTube também, tá? E boa sorte a todos nós, né? Nos nossos dilemas, escolhas, responsabilidades, verdades, coragens. Que a gente tenha coragem aqui para sermos quem somos, trilharmos nossos caminhos da verdade do nosso coração, aliado à sabedoria, né, e à razão que também tem a sua serventia. Não é uma coisa ou outra, é integração. Tá bom, queridos? Muito grata pela atenção. Um beijo grande a todos. Beijo. Feliz ano novo, Flá, querida! Um beijo! Gente, até esqueci como que salva aqui. Ah, lembrei, tá bom, é aqui. Beijo! Tchau, gente!